tudo bem com vocês? Primeiro de tudo, ignorem que eu tô praticamente com um terceiro olho aqui, tá? Vamos seguir a vida como se estivesse tudo bem. Segundo de tudo, eu não fiz roteiro pra esse vídeo porque eu gravei ele bem às pressas, porque eu realmente precisava gravar ele antes que saísse o próximo episódio de Steven Universo, né? Porque eu falei que eu ia estar fazendo um vídeo por semana. A gente já teve o react dos 4 primeiros e aproveitando pra lembrar que daqui pra frente a gente não vai ter react, a gente vai ter vídeos tipo esse que eu tô fazendo agora, comentando algum tema sobre o episódio. A ideia é que os vídeos saiam aos domingos às 6 ou às 8, não sei, ainda vou decidir, mas não tipo sexta-feira que nem esse aqui tá saindo, ok? Então, como não vai ter roteiro, me perdoem se eu esquecer alguma coisa importante ou se eu falar alguma coisa errada, porque eu tô falando aqui bem da minha cabeça, ok? Enfim, no painel de Steven Universo na CCXP, eu prometi que em 2020 eu iria parar de passar pano pra Diamante Rosa, já que a Vivi e o Juliano estavam insistindo que eu fico passando pano pra ela. E, gente, parece que eu vou ter que começar minha resolução antes de 2020, porque, assim, simplesmente não dá mais pra aceitar as coisas que Diamante Rosa fez enquanto ela era Diamante Rosa, né? Pelo amor de Deus. Mas o vídeo de hoje, ele não é tão focado na Diamante Rosa em si, e sim nas pessoas que conviveram com ela ao longo dos séculos, digamos assim. Porque assim, não dá pra negar que a Diamante Rosa foi extremamente tóxica com todo mundo ao redor dela, principalmente com 3 personagens, a Spinella, a Pérola Rosa, ou Voleibol, e a nossa Pérola. Eu vou estar chamando a Pérola Rosa de Voleibol, porque agora eu tô assumindo que esse é o nome dela, porque vai ficar menos confuso com a nossa Pérola, tá? Mas, então, justamente, ela foi extremamente tóxica, principalmente com essas 3 personagens. Só que o jeito que ela foi tóxica com cada uma foi muito diferente. E a forma como cada uma aprendeu a lidar e superar isso foi muito diferente. E eu acho isso muito interessante. E eu acho muito bonito o Steven Universo mostrar isso, porque retrata muito bem a realidade. Eu conheci pessoas tóxicas na minha vida que manipulavam muito bem as pessoas ao redor, e cada pessoa que conviveu com essa pessoa naquela época tem uma visão diferente sobre a toxicidade dessa pessoa. Então é muito interessante que sejam retratados tipos diferentes de toxicidade. Eu gostaria de começar falando sobre a nossa Pérola, porque ela foi a primeira que a gente teve contato e a primeira que superou, né, a Gem Lixo Pink Diamond / Rose Quartz. A Pérola, como ela mesma diz quando ela se funde com a Voleibol em Mega Pearl, ela via que a Rose / Pink estava tentando mudar, mas ela não entendia por quê. E a Pérola, ela conheceu a Pink num momento em que ela já estava muito mais avançada. Eu não sei dizer se ela já tinha a colônia dela ou se ela estava prestes a ter, mas assim, pelo menos a certeza de que ela ia ter uma colônia já tinha chegado. E consequentemente muito mais calma, porque ela já tinha o que ela queria. E aí a Pérola foi quem fez com que a Pink Diamond começasse a gostar da Terra, sabe? Foi ela quem trouxe pela Terra, foi ela quem deu liberdade pra ela. E na verdade, tipo, a Pérola foi a primeira pessoa que, tipo, de fato entendeu a Pink Diamond, sabe? Foi por isso que a Pink se abriu tanto com ela, foi por isso que a Pink nunca foi tão explosiva com ela. E foi por isso que a Pink confiou só a ela o grande segredo de que ela era Rose Quartz, né? E com a ajuda da Pérola, ela fingiu o assassinato dela pra poder se transformar em Rose Quartz pra sempre. E aí quando a gente olha pras coisas na relação das duas, é meio estranho pensar que a Pink Diamond / Rose Quartz possa ter sido tóxica com a Pérola. Mas que nem eu disse, existem vários tipos diferentes de toxicidade. E a toxicidade da Pink em relação à Pérola, ela não era no sentido de ser explosiva ou de tratar como criança ou de não dar atenção. Mas era uma espécie de manipulação muito mais complexa que diz respeito a usar a devoção da Pérola a seu favor. Então assim, gente, não foi legal ela ter feito a Pérola guardar aquele segredo por todos aqueles anos como uma ordem, sabe? Tipo, querendo ou não, foi uma ordem, foi a última ordem dela pra Pérola. Não era legal que, por mais que ela estivesse com o Greg, ela continuasse provocando a Pérola e dando a entender que talvez ela fosse ficar com a Pérola no final,
pra depois largar a mão de tudo pelo Greg. Ela continuava, como tem um termo pra isso, que é tipo, quando você fica tipo esquentando a panela e não come, mas não era nesse sentido. Mas tipo, tem um termo pra isso, quando se coloca na geladeira, acho que é isso, enfim. E aí ela colocou a pérola na geladeira e ela ficava voltando de vez em quando pra ver se tava tudo bem, enquanto na verdade ela tava planejando ficar com o Greg. E não foi legal ela ter abandonado a pérola daquele jeito, sabe? E feito a pérola lutar por ela, dando a própria vida, que é o que a pérola tenta ensinar pra Connie mais pra frente, né? Que ela tem que estar pronta pra morrer pelo Steven. E não é assim, cara. Você não tem que estar pronta pra morrer por alguém. As duas pessoas têm que prezar por si mesmas antes de prezar por outra pessoa. E ao longo da história de Steven, a pérola foi percebendo isso. A pérola foi percebendo que aquilo não era saudável, principalmente no episódio Mr. Greg, em que ela conversa com o Greg e ela entende por que a Rose tomou as decisões que ela tomou e ela explica que ela não teve raiva do Greg em nenhum momento, mas ela teve raiva do fato de que a Rose gostava dele e escolheu ele no final. Então sim, a Pink Diamond foi tóxica com a pérola, mesmo que ela já estivesse tentando mudar, mesmo que ela já fosse Rose Quartz. E a pérola acabou superando isso mais ali pro final da quarta, quinta temporada de Steven Universo. E hoje ela é uma pessoa que, tipo, dá aula pros outros de como superar a Pink Diamond, entendeu? E foi justamente isso que ela fez com a Volleyball. Já falo da Volleyball, eu quero falar sobre a Spinella agora, que foi a segunda com quem a gente teve contato. Eu acho que essa, assim, ninguém consegue negar que a Pink foi tóxica, né? E a Pink, ela tratou a Spinella como se ela fosse um brinquedo, né? Eu não tô dizendo que é compreensível, mas dá pra entender meio que, porque ela não foi ensinada que a Spinella era uma pessoa, entendeu? Tipo, ela tinha uns ideais meio distorcidos que eram errados, ok? Mas ela via a Spinella como um brinquedo, que por muito tempo ela brincou, mas daí depois ela queria um brinquedo mais legal, que era uma colônia. E aí quando ela ganhou a colônia, ela largou a Spinella pra trás por 6.000 anos. 6.000 anos! E aí a Spinella, quando descobriu que a Pink não ia voltar pra ela, que elas não estavam mais brincando, decidiu destruir o Steven, que era a Pink, e tudo que ele mais amava. Então aqui a gente tem uma reação ao relacionamento tóxico, que é a agressividade. Então, que nem eu falei, cada uma dessas 3 gems, elas reagiram de uma forma diferente ao perceber que o relacionamento delas com a Pink era tóxico. A Pérola trabalhou pra superar aquilo e ajudar outras pessoas a superarem. A Spinella, por outro lado, reagiu com raiva, reagiu de forma explosiva, reagiu querendo vingança. E, de novo, isso é uma coisa que acontece na vida real, gente. Eu conheço muitas pessoas que tentam se vingar das pessoas que fizeram mal pra ela. E, de novo, com a ajuda do Steven, né, gente? O Steven não tem um segundo de paz nesse negócio. Ela conseguiu superar esse trauma do passado e eu ainda acho que não foi completamente, porque ela ainda tem essa necessidade de se dedicar pra alguém que agora ela tá depositando nas outras diamantes. E eu espero que ela se descubra como gem ao longo desses anos e não precise mais, sabe, ter essa devoção tão grande a alguém, porque eu diria que de todas elas, a Spinella provavelmente é a que menos superou o que ela tinha com a Pink até agora. E, como a gente viu, ela demonstrou isso de uma maneira agressiva. Agora, finalmente, vamos falar sobre a Volleyball. Cara, eu achei incrível a forma como foi retratado o relacionamento dela com a Pink Diamond, porque a Volleyball estava simplesmente em negação. Eu já tinha muitas teorias, né, sobre ter sido a Pink que quebrou ela, né, fiquei muito feliz que estava certa, inclusive. Mas o que eu achei mais interessante é, o Steven vai lá e ele tenta curar a Volleyball e por um segundo eu pensei, meu Deus, vai funcionar, ele vai curar. E não curou, e a explicação é porque a ferida dela é uma ferida emocional que tá se manifestando fisicamente, por isso que ele não consegue curar, porque não é a pérola dela que tá danificada. E isso, cara, é uma metáfora muito incrível pro mundo real, porque muitas vezes as pessoas têm doenças e problemas físicos causados por questões emocionais. Gente, eu tenho gastrite por causa de estresse, eu tenho alergia por causa de estresse. E são coisas que nem são tão pesadas assim, mas, cara, tem gente que tem problemas muito sérios que são causados por questões emocionais. E esse episódio mostra que a gente realmente precisa resolver as nossas questões internas, resolver os nossos traumas. E olha que trauma, gente. O trauma era tão grande que o olho dela continuou rachado 6.000 anos depois.
olha o quanto a Pink Diamond literalmente destruiu a pérola dela. E eu vi um post, inclusive, essa semana que eu achei muito interessante, que me mandaram lá no Instagram, que era mostrando quando a Pink quebra a parede e depois a voleibol quebrada. E aí falava assim, se você convive com uma pessoa que quando tá irritada quebra a parede, toma cuidado, porque o próximo alvo da ira pode ser você. E foi, né? Ela, por causa de um dos gritos da Pink Diamond, ela foi rachada. Só que por 6.000 anos, ela não conseguia aceitar que a Pink tinha sido babaca com ela. Ela foi programada para amar a Pink acima de tudo, e por conta disso ela ficava justamente passando pano pra Pink Diamond, falando, não, mas ela não fez por querer. Não, mas você sabe, né, ela queria muito uma colônia. Não, mas você sabe, tipo, eu merecia, eu tava lá. E mais uma vez, gente, isso é uma coisa real, é uma coisa do mundo real. Tem gente que reage assim. Eu por muito tempo fui essa pessoa, hoje eu diria que eu sou a nossa pérola. Mas existem pessoas que, por mais que elas sofram na mão de uma pessoa tóxica, de uma pessoa problemática, de uma pessoa que só faz mal pra elas amam tanto essa pessoa, são tão obcecadas que elas simplesmente não conseguem enxergar que aquela pessoa possa ser ruim, que aquela pessoa possa estar fazendo mal pra elas não conseguem se afastar. E elas ficam passando pano e elas ficam tentando achar uma justificativa, e elas precisam enfrentar a realidade. E aí é justamente isso que acontece nesse episódio. As duas pérolas, ao se fundirem, elas acabam vendo a perspectiva uma da outra. Então, a nossa pérola entende quem a Pink era antes de conhecer ela e vê que ela não é essa pessoa incrível que ela conheceu, que ela era tóxica, e eu acho que até ela percebe um pouco melhor que as coisas que a Pink fez com ela foram tóxicas. E a voleibol percebe que ela tentou mudar, mas é justamente esse tentar mudar que mostra pra ela que a Pink estava errada e que ela não tinha que ficar perdoando ou nada do tipo. E agora que a gente tem o Steven pra consertar por todas as burradas que a mãe dele fez, essas três personagens, a Pérola, a Voleibol e a Spinella, elas podem finalmente se recuperar desse trauma do passado. Mas, de novo, gente, o que eu achei mais interessante foi como eles mostraram três formas diferentes de se lidar com uma pessoa tóxica e com o trauma do passado. A gente tem a nossa Pérola, que passou pelo processo de aceitação e hoje tá muito melhor, e hoje dá aula disso praticamente. A gente tem a Spinella, que foi pra um lado da raiva e da vingança, e a gente tem a Voleibol, que foi pra um lado da negação e de passar pano. E isso são três formas de reagir que existem no nosso mundo. E eu espero que pessoas que estejam passando por isso agora assistam esse desenho, assistam esse episódio principalmente, e consigam se livrar desses relacionamentos tóxicos, porque, gente, não é fácil, mas quando a gente consegue é maravilhoso e a gente se sente muito livre.